Bom dia, vamos começar o culto de hoje. Uma oração. Senhor querido, nós queremos te louvar por este dia maravilhoso, Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo céu azul, obrigado, Pai, porque estamos aqui bem, Senhor, de saúde. Que o Senhor cuida de nós, ó Pai, cuida de nossas famílias. Também queremos pedir a Tua bênção, Senhor, sobre este momento, que a Tua palavra, Teu Espírito Santo, possa estar entrando em nossos corações, ó Pai, e nos transformando de dia após dia, ó Pai, de glória em glória, até chegarmos, ó Pai, ao dia perfeito, sermos parecidos com o Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar santificando-nos e purificando-nos, e que a Tua igreja, Senhor, possa Te louvar, Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Queremos pedir, Senhor, que a Tua unção possa nos transformar, Senhor, para sermos filhos Teus, ó Pai, como o Senhor quer, Pai, que Te agrada, que Te louva em todo o tempo. É o que Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos pôr de pé para louvar o Senhor? Acende o fogo em mim.
grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do
vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor
pode estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Próxima música, vamos trazer os nossos dízimos e ofertas. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder nas mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de contemplar o azul do céu. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo sol que brilha no firmamento.
Te agradecemos, Senhor Deus, pela saúde com que o Senhor revestiu o nosso físico. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas dificuldades que surgem no caminho da nossa vida, porque através dela podemos aprender novas coisas, porque somos desafiados a enfrentar, a superar barreiras, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelos cânticos de louvor que engrandecem o Teu nome. Senhor Deus, tudo isso que nós cantamos, queremos Te ofertar como uma adoração que somente o Senhor merece, ó Deus. Amado Pai Celestial, muitas são as bênçãos que recebemos do Senhor. E dentre o muito que nós temos recebido, Senhor, retiramos uma pequena parte e Te oferecemos, Senhor Deus. Aceita, Senhor Deus, a nossa oferta como um sinal da nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós, ó Deus. Toma esta oferenda, abençoa, santifica e rogamos, Senhor Deus, que seja usada para que outras pessoas possam conhecer a Tua graça, a Tua salvação, a Tua beleza, Senhor Deus, a Tua bondade. Assim nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabe
descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Obrigado. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso e tem nos dado, Senhor, toda sorte de bênção, Senhor. Tem cuidado de nós. Tem, Senhor, nos elevado, Pai, quando nós caímos. O Senhor tem nos sustentado, Senhor, quando nós vacilamos. E o Senhor, ó Pai, tem nos dado direção. Tem nos dado, Senhor, a tua mão poderosa para nos guiar e nos guardar, Senhor. Te louvo, Senhor, porque em todas as bênçãos, ó Pai, o Senhor está realmente querendo nos ajudar, está querendo, Pai, nos fazer crescer, nos dar, Senhor, a porção de Ti, Senhor. Não para satisfazer um momento apenas, mas para nos dar, Pai, a Tua paz e o Teu crescimento. Também te louvamos, ó Pai, por este dia, que o Senhor está aqui junto conosco. Te louvamos por esse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Obrigado. Bom, a gente já louvou o Senhor e hoje eu queria falar um pouco sobre algumas coisas que eu estive olhando essas semanas atrás. Todo mundo deve ter reparado nas eleições, acompanhado as campanhas, e é até uma novidade para a gente, a forma como foi esse ano, né? Eu acho que nunca teve uma coisa como esse ano. Mas antes de entrar nessa parte, vamos ler um texto em 1 Samuel 25, 14. Primeira Samuel, capítulo 25, a partir do verso 14 até o 20. E depois vamos ler mais 4 versículos para frente. Aqui nós estamos falando sobre o rei Davi antes de se tornar rei. Esse trecho, para a gente se situar historicamente, o profeta Samuel, ele acabou de morrer. E o rei Davi, ele já recebeu a promessa que ele vai ser rei, mas ainda não é coroado. E o rei Saul persegue Davi. E então Davi, ele foge, ele não fica em Judá, ele não fica em Israel, ele vai para os países vizinhos. E nisso, bom, cada um tem que viver, né? Tem que trabalhar para comer. Davi trabalhava, né? Não ficava parado. Ele tinha um exército com ele e ele fazia serviços de proteção e outras coisas assim. Bom, e aí vamos falar agora do versículo 14 até o 20. Ora, Abigail, a mulher de Nabal, tinha sido informada por um dos seus servos que lhe disse: Davi mandou do deserto mensageiros para saudar nosso Senhor, porém ele os expulsou. No entanto, aqueles homens sempre foram cordiais para conosco, nunca nos molestaram, e durante todo o tempo em que estivemos em contato com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Noite e dia, eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles, apacentando o nosso rebanho. Agora, pois, considera o que podes fazer, porque a destruição de nosso Senhor e de toda a sua casa é questão decidida. Ele é um homem vadio, a quem não se pode dizer nada. Imediatamente, Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 doces de figo, arrumou tudo sobre jumentos. E disse aos seus servos: Ide na frente e eu vos seguirei. Mas nada disse a Nabal, seu marido.
Enquanto ela, montada num jumento, descia beirando o monte, Davi e seus homens também desciam em sua direção, e assim se encontraram. Vamos pular para o versículo 28. Perdoa-te, peço, a falta da tua serva. Yahvé firmará a casa de meu senhor, porque o meu senhor combate as guerras de Yahvé, e ao longo da tua vida não se achará mal em ti. E se alguém se levantar para te perseguir e para tentar contra a tua vida, a vida de meu senhor estará guardada no bornal da vida com Yahvé teu Deus, ao passo que a vida de teus inimigos, ele a lançará fora como a pedra de uma funda. E quando Yahvé cumprir tudo o que predisse a respeito do meu senhor, e te houver firmado como chefe em Israel, então não te perturbará o meu senhor, nem sofrerá com remorso por ter derramado sangue levianamente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Yahvé te abençoar, lembra-te da tua serva. A situação aqui era a seguinte: Davi tinha feito um serviço, meses, protegendo o rebanho de um fazendeiro. E quando terminou o período, mandou alguns homens dele conversar com o fazendeiro e recebeu o pagamento. O fazendeiro destratou o pessoal, falou: não sei quem é esse cara, fingiu que não sabia o que era e despachou o pessoal sem pagar nada. Davi, ele ficou um pouco bravo. Acho que ele ficou um pouco mais que bravo, né? Pegou a mão na espada, pegou 400 pessoas, ele tinha mais gente, assim, a gente vai lá resolver agora. É engraçado você falar que Davi fazia essas coisas, né? Fala, o grande rei Davi. Bom, o fato é que a esposa desse fazendeiro, Abigail, ela era uma mulher mais sábia. E quando um dos servos, né, desse fazendeiro avisou ela do que tinha acontecido, ela de imediato, bom, vamos resolver a situação. Porque se eu não fizer nada, o Davi vai vir aqui e vai matar todo mundo. E ela pegou o que tinha sido acordado lá e vou cumprir o contrato. E foi conversar com o Davi, e é claro que pediu perdão pelo que aconteceu, acalmou o Davi e resolveu a situação, né? Ou seja, Davi não precisou matar ninguém, se acalmou, quietinho, resolvido. Bom, agora vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho, depois a gente volta nesse texto. Voltando à nossa campanha eleitoral. A gente nunca viu uma campanha tão acirrada, nem uma eleição tão concorrida como a desse ano, né, para presidente. Acho que nos últimos 4 eleições, né, foram PSDB e PT que sempre polarizaram as últimas eleições. E eu estava olhando lá no histórico, todas as vezes, a diferença entre o primeiro colocado que virou presidente e o segundo, ou na primeira ou na segundo turno, né, foi de 12 pontos percentuais ou mais, ela chegou a 20%, 20 pontos percentuais. E esse ano a diferença foi de 3,28 pontos percentuais. É muito pouco. É considerando que a quantidade de eleitores tem aumentado todo ano, né? Mas o que mais me chamou a atenção não foi essa diferença. Foi o modo que a campanha foi se erguendo, o modo como a campanha foi levada por todos os partidos, pelos principais candidatos, né? Toda a campanha tem um staff. Por exemplo, o Alckmin tem o staff dele, a Dilma tem uma equipe, né, que está por trás, está analisando os dados, está vendo a mídia, está vendo a exposição, está vendo o feedback da sociedade, opinião pública, tudo, né? Mas aí a primeira coisa que aconteceu de interessante nessa eleição, Eduardo Campos morreu. Puf, mudou tudo. Toda aquela coisa que o pessoal fala, vai dar Dilma, não sei o que, mudou tudo. Ninguém mais sabia o que ia acontecer. Mas aí, o que os marqueteiros fizeram? Eles começaram a focar na Marina,
Porque a Marina agora, ela estava entrando para o segundo turno nas intenções de voto. E não era o que as pessoas estavam esperando no começo, né? A própria presidenta Dilma ficou preocupada com isso. Agora você imagina como fica o pessoal que está por trás dela. O pessoal que estava analisando os dados, os números, as estatísticas. De repente eles falam, poxa, tem que mudar tudo que a gente tinha planejado. E mudar como, né? Aí começou a guerra de desconstrução da imagem da candidata Marina. Eu nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desse termo, desconstrução de uma imagem. Bom, tudo bem. Conseguiram tirar a Marina do segundo turno, mas não pararam por aí. Eu não conseguia assistir os debates. Eu começava a ligar, dava 2 minutos, me dava nojo, desligava. Assim, era um acusando o outro, um querendo desconstruir o outro, um falava, meu, mas eu quero alguém que vai construir o país, não quero alguém que destrói o outro, né? E estava nesse tom. Até que de repente, isso eu estava lendo os artigos, né? Não vendo os debates, mas os críticos falando, finalmente alguém lá dentro descobriu que se os dois não pararem com isso, os dois vão se enterrar antes da eleição. Vai chegar uma semana antes da eleição, eles não vão poder fazer propaganda. Porque um está acusando o outro, o TSE vai cortar o tempo de propaganda dos dois. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, né? Mas, felizmente, uma pessoa sensata lá dentro resolveu colocar um termo bom nisso. Bom, isso não impede eles de continuar descascando abacaxi, né? Mas depois que a campanha terminou, que a eleição terminou, o Aécio saiu derrotado, ainda li alguns artigos que os marqueteiros de Aécio, né, eles estavam falando que eles avaliaram mal a situação, que ele focou o público errado. Puxa vida, né? O pessoal tem tanta gente por trás, que eu acho que são pessoas qualificadas, e faz um erro desse? Focou o público errado. Se você pegar a equipe que ajuda um candidato, eu nunca participei de uma campanha assim, no nível desse tamanho, mas com certeza a equipe não é pequena e não é de só um tipo de pessoas. É multidisciplinar. Com certeza vai ter pessoas que entendem de publicidade, pessoas que entendem de psicologia, pessoas que entendem de estatística, de todas as áreas, né? Por quê? Provérbios 15:22 diz: onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem os projetos. Ou seja, quanto mais pessoas qualificadas eu tiver junto de mim, melhor eu consigo executar um projeto, né? Aí estamos falando, se as pessoas que estiverem junto comigo dominar um assunto, eu consigo maturar o projeto completo, desde planejamento, foco, execução, resultados. Isso me dá um risco menor, a gente tem uma certeza maior do que vai ser bem sucedido, né? E se você analisar, os grandes homens da história sempre se cercaram de pessoas competentes, pessoas sábias, ou pelo menos que achavam que eram sábias, né? Sempre tiveram bons conselheiros, né? Agora, voltando ao rei Davi, não necessariamente nesse episódio, a gente vai voltar depois, né? Tem uma parte da história do rei Davi que fala especificamente de 2 grandes conselheiros, né? Segundo Samuel 15, a gente tem a história da revolta de Absalão, era um dos filhos de Davi, e tinha um outro nome chamado Aitofel, que ele era conselheiro do rei Davi, e que ele voltou-se para Absalão e estava ajudando Absalão na revolta dele. Aitofel era um grande homem, sábio,
sabia o que estava fazendo, ele sabia que ele estava fazendo uma rebelião, né? E aí a palavra de Deus diz sobre esse cara, em 2 Samuel 16, 23. Fala: e o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como se o oráculo de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Ou seja, ele era aquele tipo de pessoas que sabia o que estava falando, não falava besteira, e sabia dar a direção certa. Para um rei, é o que o rei precisa, né? Aí, antes de continuar propriamente dita a Bíblia, eu estava lendo esses dias um livro chamado Eclesiástico. Não confunda com Eclesiastes, é diferente. Esse livro eclesiástico, ele foi escrito por um sábio chamado Jesus ben Sirá, do século II a.C., né? Ele fala uma coisa muito interessante sobre conselheiros. Ele fala assim: todo conselheiro dá conselho, mas aos que aconselham em benefício próprio. Aí ele continua uma lista de situações, pessoas, tal, em que você não deve pedir conselho, né? Ele fala lá um monte de exemplo. Aí a gente volta ao Salmo 1, acho que a maioria das pessoas conhece, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Aí a palavra diz: não se aconselha com pecadores. A pergunta é: quem não é pecador? Eu? O Sérgio? Acho que o Sérgio não é pecador. Bom, 1 João, capítulo 1, versículo 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A verdade é, todos nós somos pecadores, nascidos em pecado, desde que Adão pecou e Eva pecaram, lá todos nós nascemos em pecado. Mas o salmista, ele não está se referindo a esses pecadores. O salmista ele está considerando que tem pecadores, que não tem pecadores, e que tem pecadores e que tem não pecadores, né? E a consideração que a gente precisa entender é: o salmista era um hebreu, e ele, sendo um povo santo, um povo separado para Deus, obviamente, ele considerava aquele que não segue a Deus pecador, e aquele que segue a Deus que não era pecador, né? A diferença é alguém que vive deliberadamente no pecado. Um exemplo, né? Por exemplo, assim, eu quero pedir ajuda para alguém me aconselhar a como ser honesto. Eu vou pedir um conselho de como ser honesto para alguém que rouba, que deliberadamente rouba. Acho que não convém, né? Tem que ser alguém que não rouba, para me dar esse exemplo e me dar a resposta certa. Outra coisa que esse sábio fala, o Jesus ben Sirá, né? Analisa a motivação das pessoas que te dá conselho. A motivação pessoal, né? Um exemplo também. Suponha que eu esteja namorando e que eu não sei se eu continuo ou se eu termino. Aí eu vou conversar com uma amiga minha e essa amiga tem interesse em mim. Adiantaria eu perguntar para ela, termina ou não termina? O que ela vai falar? Tudo bem assim, se eu perguntar para ela, eu compro um bis ou compro um choquito? Aí tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas seria analisar qual é a motivação pessoal de cada um, né? Agora vamos voltar ao caso de Absalão e Aitofel. Aitofel era uma pessoa sábia, né? E Davi sabia disso, tanto Davi quanto Absalão. E precisava que Absalão não escutasse Aitofel, né? Então ele pediu para outra pessoa, o outro conselheiro, que era de confiança dele, o Husai, Arquita,
não sei de onde que é essa região, né? Mas esse Husai, ele voltou para Jerusalém e foi lá conversar com Absalão, falou: viva o rei Absalão, agora eu sou fiel a Absalão. Aí ele: mas você não era fiel para o Davi, meu pai? Não, não, agora eu sou fiel a Absalão. Na verdade estava fingindo, é claro, né? Mas qual era a intenção de Davi com isso? Era obscurecer o entendimento de Absalão. Quando Aitofel falasse alguma coisa, o Husai ia lá e falava o contrário. Dessa forma, Absalão ficou confuso e não seguiu o conselho de Aitofel, que seria o certo, né? O que aconteceu? Como sabemos, Absalão não se tornou rei. O rei Davi, ele voltou ao poder, e o que o Absalão fez, escutando o Husai, deu tudo errado. Por quê? O Husai, ele tinha interesses. Não era interesse do rei que ele estava falando, ou do Absalão, né? O interesse dele era proteger o rei Davi. Por isso ele falava exatamente o contrário. Então essa é a sabedoria do Jesus vencerá, né? Do Eclesiástico. Analise a pessoa que está aconselhando, qual é a motivação pessoal dela? Ela tem motivação para falar ou não tem? Se ela não tiver, ótimo. Se ela tiver, cuidado. É isso que ele fala, né? Agora, voltando a Absalão. Absalão tinha um monte de gente. Tinha o Husai, tinha o Aitofel, tinha outras pessoas aconselhando ele. E o plano dele deu errado. Ele não se tornou rei. Então quer dizer que mesmo que eu tenha uma multidão de conselheiros ao meu redor, os planos podem falhar? Podem. Principalmente se não for o propósito de Deus, né? Um outro exemplo, também na linhagem de Judá, sobre conselhos que não deram certo. O rei Roboão, filho de Salomão. Salomão ergueu o templo, reinou 40 anos, morreu, seu filho Roboão assumiu o trono. Logo que ele assumiu o trono, teve um monte de questionamento, o pessoal que trabalhava lá, os israelitas lá, e daí foram falar com o rei. Ô rei, a gente precisa mudar o esquema de trabalho, essa legislação aqui não está legal, vamos melhorar o nosso FGTS, essas coisas todas. E o rei foi consultar os sábios. Consultou os sábios que era da época do pai dele, rei Salomão, e consultou os jovens sábios que tinham crescido com ele. E ele tomou a resolução errada. Escutou os jovens, que não tinham experiência com isso. Resultado, o reino se dividiu. Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Qual que era a motivação desses jovens sábios? A Bíblia não diz. Assim, eu posso até conjecturar que pessoas eram prepotentes, queriam aparecer, não sei, né? Isso são pensamentos meus. Mas de qualquer forma, era o plano de Deus que se tivesse essa divisão, né? Então, por que a gente fala que o ditado diz, né, que se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido, né? Eu fico perguntando. Mas não é assim, né? Na nossa vida, a gente precisa de conselhos. Todos precisamos de conselhos. Muitas vezes a gente fica sem rumo e uma simples palavra ajuda a gente, né? A própria palavra de Deus diz lá em Miqueias 4:9: E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro, de modo que se apoderaram de ti dores, como da que está de parto. Ou seja, quando a gente perde direção, sem uma palavra para nos aconselhar, a gente fica perdido, até em dores de parto, como ele faz aqui a comparação, né? E a gente sempre precisa na nossa vida alguém que incentiva a gente, que nos ajude a caminhar, que tira a gente de situações que
Elas são simples até, mas a gente não consegue enxergar, né? Uma simples palavra ajuda a gente a ver a situação. Para que eu receba ajuda, alguém tem que ajudar, né? Para que alguém dê conselhos, tem que ter o conselheiro. Aí eu estava pensando, quem é melhor para me aconselhar que o Senhor Jesus Cristo, né? Lá em Isaías 9:6 é um versículo que é muito conhecido, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Até o comecinho está aqui nas paredes, né? Nos 2 folders aqui. Mas o que me chama a atenção, por que se Isaías fala Maravilhoso Conselheiro, né? Quem é mais sábio do que Jesus? Que conhece todas as coisas, né? A minha pergunta para você: Jesus tem te aconselhado? Você tem pedido conselho para Jesus? Ou você só tem pedido bênção? Bênção é importante? É, mas conselho também. Direção também, né? Agora vamos voltar ao primeiro texto que a gente leu de Davi e da Abigail. Antes de ser coroado rei, Davi não tinha muitos conselheiros, né? Ele vivia fugindo do rei Saul, de um lugar para outro. E nessa situação que ele levou o calote do Nabal, do fazendeiro, ele ficou furioso, né? Ele falou: ah, não, eu vou resolver isso por minha conta mesmo. Pegou a espada, pegou um monte de gente e falou: vamos lá, vamos resolver isso. Coitado, né? Não tinha ninguém para falar: Davi, para um pouquinho, senta um pouquinho aqui. Nessa situação, quem é que fez isso? Abigail. Abigail é uma mulher sábia, entendeu bem a situação, e ela se apressou e foi falar com Davi. Primeira coisa, acalmou Davi. Para, pensa, você vai ser rei, você não quer fazer isso. E ela pediu realmente que Davi perdoasse, né, o marido dela, perdoasse ela, né, e a família toda. Aí veja a resposta de Davi, né? 1 Samuel capítulo 25, 33. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Davi reconheceu que era uma mulher sábia. Ele ouviu o conselho da Abigail. Você sabe o que era uma mulher naquela época? A época do rei Davi, o que era uma mulher? Alguém dava atenção para uma mulher? Mas essa mulher não se importou com isso. Ela tinha algum interesse nisso? Sim. Se ela não fizesse isso, ela ia morrer também. Todo mundo ia morrer. Mas ela foi sábia. A forma como ela chegou, o jeito de falar, o que ela fez, foi muito sábia. Tão sábia que o rei Davi escutou ela. Davi parou: não, você tem razão, né? Às vezes a gente não se acha sábio o suficiente. A gente acha que, não sei, não entendo, o Sérgio está precisando de ajuda, mas quem sou eu para falar para o Sérgio alguma coisa, né? A verdade é que Deus tem ensinado muita coisa para a gente. Deus tem dado experiência todo dia para cada um de nós. E essa experiência que Deus dá para a gente pode compartilhar, né? Quando vem uma pessoa do seu lado e fala: Satoshi, estou com um problema, não sei o que eu faço. O que você faz quando alguém te faz essa pergunta ou pede essa ajuda? Você fala: vamos lá conversar com o Fabinho que ele sabe a resposta. Será? Ou será que a situação que a pessoa está passando é uma situação que você já passou e que Deus está falando: fala para ela o que eu te falei. O que você aprendeu antes? Fala para ela. Será que não é isso que Deus quer com a gente?
Então, uma lição que a gente pega de tudo isso. Primeira coisa, obviamente que eu não sou sábio, essa sabedoria não vem de mim, né? E também não vou colocar os meus interesses nisso. O que Deus fala? Seja nessas situações em que as pessoas precisam de conselhos, o que é que Deus está falando? O que é que Deus tem te ensinado? O que é que Deus está ensinando para a pessoa? Né? Esses últimos meses, últimos anos, eu tenho vivido um pouco disso, tanto do lado de conselheiro quanto do lado de aconselhado, né? E sempre o que eu tenho aprendido não é o que eu sei, mas é o que Deus tem ensinado. É o que Deus tem falado, tanto para um quanto para o outro, nas duas situações. Na primeira situação minha, ou na outra experiência da outra pessoa, e nessa situação atual. Porque Deus, Ele sabe o que vai no nosso coração. Ele sabe que a gente não é perfeito, né? E Ele sabe que a gente precisa de um apoio. Por isso que existe a comunidade, a comunhão. Deus não inventou a gente para viver sozinho, né? Existe a igreja, existe a comunidade, para um apoiar o outro. Agora, muitas vezes a gente se acha pequeno demais para ajudar. E não é verdade. Deus nos capacita para ajudar, né? Se a gente examinar o texto de Davi, da Abigail, a gente vai ver que essa mulher, ela sabia qual era a promessa de Deus para Davi. Ela estava falando: Davi, você vai ser rei. A gente sabe disso. Deus já falou isso, né? O que ela estava falando? Davi, não é o que eu estou falando para você o que você vai fazer. Mas escuta o que Deus já te falou. Presta atenção. É Deus que está te falando. E a coisa mais maravilhosa é que quando Deus fala, eu não preciso ficar preocupado. Não são minhas palavras. Eu sei que aquelas palavras vão se cumprir porque não são minhas, né? Se for minhas, aí você fica preocupado. E eu ficaria, né? Vocês lembram de Nicodemos? Nicodemos era um mestre da lei, doutor da lei, e foi falar com Jesus. Ele foi falar com Jesus no meio da noite, para ninguém ver. Só ele e Jesus. O que Jesus fez? Jesus discriminou Nicodemos? Falou: não, quem você pensa que é? Não, Jesus não fez isso. Ele não discriminou, ele não empurrou Nicodemos para longe, ele não despachou. Pelo contrário, ele atendeu as necessidades de Nicodemos. Nicodemos não saiu de lá com sede. Ele não saiu de lá sem esperança. Ele foi saciado. E aí fica a conclusão, né, desse estudo sobre os conselhos. Quando alguém precisa de conselho e você está do lado dela e Deus te põe você para ajudar essa pessoa, o que fazemos? Oramos, compartilhamos as bênçãos de Deus, compartilhamos a experiência de Deus, o que Deus tem falado para a gente, para mim, para ela. Não ficar de longe, né? Caminhar junto. É o que Jesus tem feito com a gente esse tempo todo, né? Caminhe junto com Jesus, caminhe junto com a pessoa, uma comunhão. Yeah. E que Deus tem preparado cada um de nós, não só para receber, mas também para dar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Papai querido, nós queremos te louvar porque o Senhor tem nos capacitado, Senhor, para sermos também luz nesta terra, sal dessa terra, Pai, para que a tua glória possa permear todo o universo, Pai. Para que as pessoas possam ver o teu amor ágape, para que as pessoas possam receber, Senhor, o teu carinho. Também, Senhor, quero pedir que o Senhor possa nos abençoar, nos transformar, para que possamos nós, Pai, dar a tua palavra, Pai, às pessoas que precisam. Que nós possamos transmitir o teu amor conforme o Senhor tem nos dado, Pai. E que não seja a nossa boa vontade, não seja o nosso ser, Pai, que faça, mas o teu Espírito Santo possa realmente caminhar conosco e nos fazer todas essas coisas, ó Pai. E que assim o teu amor possa realmente atingir, Senhor,
as pessoas que precisam. Te louvamos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor, ó Pai, tem confiado ao teu povo. E te agradecemos mais uma vez, Pai, por este dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Ontem teve reunião do concílio, lá em São Roque. A Kimi e o Sérgio estiveram presentes, né? Vocês querem comentar alguma coisa de lá? Kimi? Sérgio? A Kimi é delegada, por isso eu queria que ela falasse alguma coisa. Mas eu gostaria de agradecer, em nome da Kimi, em meu próprio nome, pelas orações de vocês, a igreja toda, em favor da nossa ida para o concílio. Foi um dia de bastante trabalho, principalmente para a Kimi. Fui apenas como ouvinte, mas foi um dia assim, muito abençoado por Deus. Ouvimos pessoas, conversamos com pessoas, foi bastante enriquecedor. O nosso concílio, as igrejas que compõem o nosso concílio, continua com um monte de problemas, nós também, né? Mas continuamos dependendo de Deus, né? Precisamos do conselho de Deus. Foi algo assim muito assim, maravilhoso, que apesar dos problemas e dos grandes problemas que as igrejas carregam, elas continuam dependendo de Deus, continuam dependendo do conselho de Deus, né? Isso foi muito fantástico. O pastor Jorge, ele pretende mudar para Campinas. A gente não sabe a data ainda, mas em dezembro, para que no começo de janeiro ele já esteja ativo aqui na igreja, né? É a primeira vez que eu ouço um pastor falar isso, né? Então, a igreja de Campinas é uma igreja abençoada, né? Por isso. Então, hoje está tendo uma nomeação, quer dizer, tornando efetivo, né, muitas coisas, a alocação de cada pastor em cada igreja. Foi um dia muito bom, passamos assim, um dia tranquilo. Na volta, eu decidi vir por Sorocaba. Aí eu fiz a Kimi atrasar a chegada na casa dela por quase 1 hora, né, Kimi? Assim, Sorocaba é uma cidade grande, né? Mas assim, graças a Deus a ida foi tranquila e a volta, assim, apesar desses extravios no meio da estrada, foi tranquilo também, né? O nosso seminário está ativo, está trabalhando para desenvolver novos alunos, novos pastores. Tem dois folhetos que eu preguei atrás, no quadro de avisos. Mas eu queria destacar para vocês sobre a Imel Adorarte, que vai ser realizado no mês de janeiro, né, para crianças acima de 12 anos. Então, as pessoas que tiverem interesse em participar do Imel Adorarte, que será feito em Sorocaba, então procurem a Kimi, talvez seja a pessoa mais certa. A inscrição vai ser feita pela internet, tá? Tecnologia à vista. Então, toda a inscrição será feita pela internet.
mas é bom avisar a Kimie, que tem participado de vários eventos nos últimos anos, informando que gostaria de participar. E também para poder baratear a taxa dessa participação no e-mail Adorarte, estão pedindo mantimentos, doação de mantimentos. A Igreja de Campinas tem doado mantimentos e tem levado esses mantimentos para até o local. Outras vezes tem convertido o valor dos mantimentos em dinheiro e enviado o dinheiro. Podemos escolher as opções. Mas assim, é muito interessante as pessoas participarem desses eventos, aprenderem novas coisas, de como servir a Deus de uma maneira não tradicional. Então, é muito interessante. Kimia, tem alguma coisa mais que eu esqueci de falar? Então, semana que vem nós temos o pastor Jorge aqui também. Vai ter Santa Ceia semana que vem e almoço vai ser motiori. Cada um traga o seu prato cheio, de preferência. E vamos almoçar aqui na igreja. Quarta-feira temos reunião de oração aqui às 7h30. E acho que é isso. Não estou lembrado de mais nada agora. Mais um, Sérgio. Fizemos algumas reformas na igreja. A escada foi a prioridade. Ficou mais fácil para as pessoas idosas subirem e descerem a escada. Pintamos a parte externa do templo. Tem algumas coisas para corrigir ainda, mas isso podemos fazer com mais calma. E nós precisamos trocar as massas dos vidros, das janelas e portas de vidro que nós temos. E conversando rapidamente com o Satoshi, nós pensamos em fazer num sábado e na quarta-feira de feriado, dia 20. Então, assim, precisamos de voluntários dispostos a tomar sol, chuva, não sei se vai chover, retirar as massas e lixar o local e colocar a massa nova no lugar. Então, precisamos de voluntário. Me procurem para isso aí, ou procurem o Satoshi também, para fazer trabalho. A verdade é que nunca fizemos isso, né, Satoshi? Corremos o risco de tirar a massa e quebrar o vidro, né? Então, precisamos de conselhos, mensagem de conselhos de como tirar a massa sem quebrar o vidro. É importante, Se alguém tiver experiência, é ótimo, pode nos ensinar. Mas é isso que nós queremos fazer. Existem muitas outras coisas que precisamos fazer, mas podemos fazer agora com mais calma. Então, é isso aí. E assim, sempre é bom, a gente tenta olhar para a construção, para as coisas que estão à volta, mas muitas vezes passa desapercebido algo importante que deve ser feito. Então, se vocês olharem por aí, diz assim, o pessoal tem que pintar o piso de cor-de-rosa, mas eu sou o tipo da pessoa que ouve o conselho e pergunta: por que a gente tem que pintar de cor-de-rosa, Então, mas assim, brincadeira à parte, assim, se vocês olharem por aí e virem alguma coisa que precisa ser mudada para criar segurança, para mudar visual, não importa, tragam isso para a gente. Agradecemos pela ajuda, não deixem tudo nas mãos da liderança da igreja. Eles são líderes, eles que se viram. Eu acho que não é ser o bom caminho. Porque quando existem muitos conselhos, vários conselhos, fica mais fácil trabalhar. Então, por favor, ajude-nos nesse sentido também.
Satoshi, obrigado. Ok, então vamos estar lembrando de orar também para Deus mandar chuva, bastante chuva, estamos precisando. Se não temos mais nenhum aviso, ninguém tem mais nenhum aviso aqui? Mais um, Sérgio. Estou ficando falador, né, gente? Desculpa. Existe uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês. Não se refere a esta igreja, mas toda a igreja cristã merece também a atenção do povo de Deus. O pastor da igreja Holiness de Campinas, o pastor Hitoshi Watanabe, ele tem um problema de visão muito grande. Né? Eu não sei, tem um nome essa doença, mas ele não sei se tem tratamento. Eu acho que não. Mas imagine uma pessoa que usa um óculos com uma lente muito grossa e tem que colocar o livro assim na frente dos olhos para conseguir ler. Né? Só que ele não está conseguindo mais fazer isso, não consegue ler. Né? Então, lembre do pastor Hitoshi Watanabe. Orem por ele. Ele é da igreja Holiness aqui de Campinas. Né? Não sabemos o que vai acontecer. Né? Mas, assim, Deus pode abrir caminhos, Deus pode fazer um monte de coisas. Né? Então, por favor, nas suas orações, nas orações de quarta-feira também, lembra do pastor, orem por ele, né? É uma igreja irmã, existe um intercâmbio entre as nossas denominações, né? Então, eu acredito assim que faz parte, né, do povo de Deus, nós como povo de Deus, não importa a denominação. Né? A gente fica olhando a denominação, vai ficar meio complicado, mas é um servo de Deus que tem trabalhado bastante. Eu vi alguns trabalhos dele, desse pastor, e eu creio que podemos orar por ele. Né? Isso aí. Então, por favor, pastor Hitoshi Watanabe, da igreja Holiness Campinas. Obrigado. Agora é final, Satoshi. Bom, eu lembrei de mais uma coisa, né? A gente continuar orando pelo concílio, que hoje continua tendo a reunião lá, tem o culto do concílio, né? E, inclusive temos algumas pessoas que disseram que estariam lá daqui, o Sete e a Carol estão lá para provar que o pastor vai ser designado mesmo para cá, né? Mas eles estão lá sim, e acho que vai ser muito bom. Vamos continuar orando por eles lá. Então, põe-se de pé então, vamos orar para encerrar este culto. Deus amado, obrigado porque o Senhor tem nos amado, Pai, e tem cuidado não só de nós aqui, mas de todo o teu povo, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado essa semana maravilhosa. Pedimos que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, cada família aqui representada. Nos dá, Senhor, a tua paz, a tua alegria, a tua saúde, as tuas bênçãos, ó Pai, e também, Senhor, a comunhão com o teu Espírito Santo. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha uma boa semana. Deus te abençoe. Até a semana que vem.